Na segunda reportagem da série Rio Verde 170 anos, você vai conhecer as histórias de dois ícones religiosos aqui da região. As Igrejinhas da Serra. Muita gente não sabe, mas são duas, viu? Uma delas, que fica a cerca de 40 quilômetros aqui da cidade, inspirou o roteiro de um filme da década de 80. Já ouviu falar nessa história? Um casal impedido de viver um relacionamento tira a própria vida em cima da serra aos pés de uma cruz. A Rúbia Oliveira e o Wesley Carvalho vão contar tudo para você agora. A moça era milionária. Essa história começa com uma moça, filha de um fazendeiro rico, que se apaixona por um moço pobre. Rosinha, lembre sempre que nós amamos. E os anjos iluminam sempre nossa mão. Como a diferença social é grande, o pai da moça não autoriza o casamento. Não posso aceitar seu pedido de casamento. Inconformados, os dois apaixonados resolvem acabar com suas vidas no alto da serra, ao pé de uma cruz. O filme foi gravado em 1979 por Alberto Rocco. Ele é o roteirista, diretor e ator principal da trama. Quase 40 anos após a estreia em todos os cinemas do país, Rocco volta ao lugar das gravações. O local é de difícil acesso. A serra, chamada de Capa Branca, fica no município de Rio Verde, a 40 quilômetros da cidade. Hoje, as terras onde estão a igrejinha e a cruz são de propriedade do seu Manuel Guerra. É ele quem busca a nossa equipe lá embaixo. Para subir, só mesmo de caminhonete. Bom, a gente acabou de chegar aqui na famosa Igrejinha da Serra, né? Os protagonistas do filme, o Alberto e a Carmen. Como é que é estar aqui de volta depois de tantos anos, né, Alberto? Olha, dá quase para chorar, viu? Então como se diz, muitos anos, quase 40 anos. Está muito diferente do que era antes. Você tinha 13 anos na época, né? 14 mais ou menos. 14 anos, mais ou menos. Assim, 1980, gente. A cruz ainda é a mesma, a original, com mais de 150 anos. E a igrejinha, construída depois da morte de Rosa e objeto do filme, já foi restaurada, mas ainda preserva a mesma crença de antigamente. Sempre tem aquelas pessoas que têm a fé, né? Alguns vêm dia de Divino Pai Eterno, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Eu gostaria até de fazer o filme de novo, sabe? Você, né? Não, Para reviver tudo pra reviver. aquilo. Logicamente, eu acho que eu faria o papel do avô, né? O senhor era o mocinho da história, né? Era... Mocinho, Primeiro o senhor já tinha essa história da Igrejinha da Serra, já sabia disso, porque o senhor nasceu aqui. Exato. Aí depois eu fiz muita pesquisa para fazer o argumento, né? Argumentei, demorei 6 meses para escrever o filme. Teve mesmo um casal, né, que se apaixonou, o pai da moça não deixou acontecer esse casamento e ela se suicidou. Exatamente. Só que o rapaz ficou vivo, né? O Evaristo, inclusive era primo primeiro da minha mãe. Ele sumiu para o Mato Grosso, depois apareceu em Rio Verde e ele morreu no abrigo dos velhos em Rio Verde. Mas na história do filme o casal morre. Morre. Então eu tinha que fazer igual a música, né? Porque se você fizesse diferente, não era Igrejinha da Serra, né? Era a música conhecida no Brasil inteiro. E esse filme rodou o Brasil todo. Rodou. Fez muito sucesso. Graças Foi a lançado Deus. em 1980. Foi. Escolhido o melhor filme brasileiro de 80 pela extinta Embrafilme. A Carmen, hoje com 54 anos, também não tinha mais voltado no local. Ela fez o papel de Rosa, par romântico de Evaristo, interpretado por Alberto Rocco. Naquela época, como é que era atuar, né? Você não era atriz. Na verdade, Rúbia, para mim sempre foi muito fácil. Você tinha Eu tenho o dom, vocação, né? da fala.
Mas é engraçado porque normalmente todo mundo pergunta assim, por que não seguiu carreira? O preconceito era muito grande, com pessoas que trabalham em televisão, com artistas. Você resolveu estudar outros coisas? Eu fui fazer faculdade, né? E aí me tornei professora. Mas é uma boa recordação daquela época. Com certeza. E eu quero mostrar para vocês a paisagem linda que é isso aqui. O pessoal está admirando aqui, ó. A gente está a 860 metros de altitude, aqui em cima da serra. A serra é bem plana, né? É onde tem a fazenda do seu Manuel, onde foi construída a igrejinha da serra, logo ali. Aquela estrada lá da frente, ó, é a rodovia sul-goiana. A gente passou por ela para chegar até aqui. Gente, é alto demais isso aqui. Dá até medo de olhar aqui para baixo. O desfecho romântico e trágico se passou há tanto tempo, mas se perpetua até hoje por causa da história contada no longa-metragem de Alberto Rocco. É um orgulho imenso, né, do meu pai aqui, que fez marcou a história de Goiás, Rio Verde. E aqui, bem pertinho de Rio Verde também, fica a outra igrejinha da Serra, conhecida como Igrejinha da Cascalheira. Essa daqui, ó, a cidade está logo ali, fica a uns 3 quilômetros mais ou menos, e tem gente que vem a pé aqui para essa igrejinha para fazer orações, para pagar promessas. Muita gente confunde a história dessa igrejinha com a da capa branca que acabamos de contar. Mas essa aqui foi construída por causa de um milagre que a família da Dona Júlia Ataídes recebeu na década de 40. Gente, olha, essa aqui é a Dona Júlia Ataídes e esse aqui é o Renato Ataídes, filho da Dona Júlia. E a Dona Júlia é a pessoa que vai contar a história dessa igrejinha aqui pra gente. Ela é a filha do construtor aqui da igrejinha, né, Dona Júlia? Isso. Como é que começa essa história? Essa história foi o seguinte, meu pai... Estou emocionada. Meu pai, assim, ficou doente, né, fez tratamento e o médico, assim, não achou o que ele tinha e falou que não estava bem, né? Então ele pensou assim, de certo, agora é preparar para morrer, né? Esperar a morte. Isso ele tinha quantos anos? Ele estava com 41 anos. Aí ele, né, fez a promessa, falou que ele ia construir uma igrejinha no ponto mais alto da propriedade dele, que é aqui, né? E construir a igrejinha do Divino Pai Eterno. E ele fez essa promessa e ele foi só melhorando. Atrás da capela foram enterrados os pais e alguns familiares de Dona Júlia, como irmãos e sobrinhos. O local é muito visitado por ser tão próximo da cidade. Todo ano, desde a promessa do seu Antônio, pai de Dona Júlia, milhares de pessoas de toda a região fazem romaria até a igrejinha, que foi dedicada ao Divino Pai Eterno. E tudo que criastes, ó Pai Eterno, As escadarias, com quase 90 degraus cada uma, levam até o alto da colina. Servem de objeto para os fiéis pagarem promessas de graças recebidas. Viu só? Interessante conhecer as histórias de lugares tão tradicionais aqui na região, né? Principalmente pelo fato que eu contei para vocês antes, né? Que muita gente confunde essas